Shalom, queridos! Hoje é dia 6 de julho do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 29 de Sivan do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a porção da Torá semanal e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando que todo o conteúdo, toda a exposição que nós trazemos aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noach, de um filho de Noé. Isso significa que nós procuraremos contextualizar a nossa Parashá com as 7 leis Benei Noach, que tem relação direta com a missão dos filhos de Noé. Queridos, com base nessa porção, nós estaremos falando na porção de Korah, nós estaremos trazendo a seguinte temática: a atitude correta com motivações corretas. E eu gostaria de iniciar o nosso shiur, essa aula, trazendo aqui uma frase do Rebbe Menahem Mendel, o nosso líder da última geração. E o recado do Rebbe é o seguinte: renunciar ao eu não significa pular uma ponte. Renunciar ao eu significa abrir mão do eu e, por outro lado, temos que renunciar o eu quero, o eu preciso, eu penso tal e até mesmo, diz o Rebbe, eu sou. Então nós devemos sim refletirmos e vivermos esse tema, atitude correta com motivações corretas. É sobre isso que nós estaremos falando no nosso shiur. Muito bem, amados. Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Korah e o nome da Parashá, Korah, é o nome do personagem a qual a Torá vai relatar para nós. Korah, aqui o nome da Parashá é uma referência de Coré, como é conhecido no português, o primo de Moisés. Então a Torá vai trazer para nós aqui especificamente nessa Parashá uma amostra, uma alusão da rebelião que Korah teve contra o seu primo Moshe, contra o seu primo Moisés. Nessa parte introdutória ainda da Parashá, nós aprendemos que essa Parashá, ela contém 95 versículos, 9 mitzvot, e para efeito de conhecimento, para você que vai estudá-la durante a semana ou está estudando, a nossa Parashá ela abrange de Bamidbar, livro de Números, capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18, verso de número 32. Então nós estaremos estudando a Parashá de Korah. E falando em Korah, nós não podemos negar que, sem dúvida, a palavra Korah, a Parashá Korah, é uma referência do primo de Moisés, como nós já aprendemos. Então, nesse momento, já que Korah ele é um dos personagens principais dessa Parashá, eu gostaria de trazer alguns detalhes sobre quem é Korah, quem é Coré. E a Torá fala para nós que Korah ele era primo de Moisés, de acordo com a Torá. O Midrash traz mais detalhes para nós, dizendo que o Korah ele era muito rico. Quando os Benei Israel estavam presos lá na terra do Egito, nos conta o Midrash que o Korah ele foi tesoureiro do faraó enquanto habitava ali na terra do Egito. Fala para nós a Torá que Korah ele era da tribo de Levi, isto é, Coré ele era um levita.
ele também tinha funções no meio dos Bnei Israel, como por exemplo, ele era chefe do coro dos levitas e ele administrava, cantava ali no Mishkan, ali no tabernáculo. O Midrash, trazendo mais detalhes para nós e respondendo a pergunta quem é Korah, nos diz que quando os filhos de Israel saíram do Egito, o Korah, ele saiu muito rico e com muito ouro e com muita prata. O Midrash também fala que apesar de Korah ser um levita e estar ali envolvido com o canto no Mishkan, fala para nós o Midrash que ele queria muito mais honra, ele queria mais trabalho, ele queria fazer mais para Hashem. Então, se é algo positivo que nós podemos tirar da Parashá, sem dúvida, é o desejo de fazer algo, um serviço a mais para Hashem. Queridos, e esse desejo que Korah tinha de trabalhar mais para Hashem, ao ponto de querer ser o sumo sacerdote, ao ponto de pensar que ele poderia ser o líder dos Bnei Israel no lugar de Moshe, isso acabou desencadeando uma inveja no coração de Korah. E é por isso que a nossa temática é essa: atitude correta com motivações corretas. Precisamos controlar as nossas emoções. Precisamos colocar kavaná, precisamos colocar intenção em tudo aquilo que vamos realizar na face da terra. Queridos, para você ter ideia, o Korah, ele tinha inveja de Arão, ele queria ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então olha o ponto que chegou a emoção, a motivação de Korah. E ele se achava tanto, diz o Midrash, que ele pensava que ele deveria ser o líder dos Bnei Israel no lugar de Moshe. Então, mediante a essas informações de quem é Korah e o que Korah fazia, nós iremos perceber nessa parashá uma rebelião nascendo no coração de Korah. E essa rebelião, ela se estende no meio dos Bnei Israel, no meio dos filhos de Israel. Então, a pergunta que nós precisamos fazer antes de continuarmos trilhando o nosso estudo é essa: o que de fato, amados, levou Korah a ficar tão revoltado? Por que nasceu a inveja no coração de Korah? E por que as suas atitudes, as suas motivações, como nós aprendemos nessa parashá, trouxe consequências negativas, consequências maléficas para a sua vida e para aquelas pessoas que o apoiaram nessa rebelião? Então, de fato, queridos, surge essa pergunta: o que levou Korah a ficar tão revoltado? Ele era rico, ele tinha um bom trabalho no Mishkan, ele fazia o serviço a Hashem, mas pergunta o Humash: o que levou Korah a ficar tão revoltado? E eu trouxe aqui o comentário do Rashi. O Rashi vai dizer para nós: ele ficou com inveja da liderança de Elitsafan, filho de Uziel. Então o Rashi, ele explica para nós o porquê Korah ficou com inveja, porque o Rashi explica para nós o porquê ele ficou tão revoltado. Ele ficou com inveja da liderança de Elitsafan, filho de Uziel, de acordo com o Rashi. A Torá, ela nos informa, queridos, que Moshe, ele elegeu Elitsafan como líder de Kehat, como nós falamos em português, os coatitas. Porém, é importante nós enfatizarmos aqui e relatarmos aqui que Moshe, ele só escolheu o Elitsafan porque Hashem
porque o Eterno falou para Moshe, apontou, mostrou para Moshe que ele, Safã, deveria ser o líder de Quehat, os coatitas. Então Moshe, ele tomou a atitude certa, com motivações certas, porque Hashem mostrou para ele que Elitsafã deveria ser o líder de Quehat, o líder dos coatitas. E isso está registrado lá no livro de Números, Bamidbar, capítulo 3, verso 30, onde a Torá fala para nós que o Elitsafã, de fato, ele se tornara o líder dos coatitas. E fala para nós assim a Torá: e o príncipe da casa paterna, das famílias dos coatitas, será Elitsafã, filho de Uziel. Então, nesse momento que o Elitsafã, ele foi eleito a ordenança de Hashem, nesse momento que Elitsafã, ele foi escolhido por Moshe para ser o líder dos coatitas, o Rashi fala para nós: Korah ficou com inveja. Korah, ele ficou revoltado com a escolha que Moisés fez. Mas lembremos que Moshe, ele escolheu Elitsafã porque Hashem deu direção para ele. É isso que a Torá fala para nós. Então, mediante a essa escolha, o Korah ficou revoltado. O Korah ficou com inveja porque Moisés escolheu o Elitsafã e não ele. Então Korah pensou: os dois filhos do meu tio Amirram assumiram dois cargos importantes. Então o Amirram, que era o pai de Moshe, o pai de Moisés, ele tinha dois filhos, o Moshe e o Arão. Então o Korah pensou: Moshe se tornou líder de Bnei Israel. Arão, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E o meu pai, disse o Korah, é o segundo filho mais velho da família. Então eu deveria ser o próximo líder. Quando Korah ficou sabendo que o seu primo Elitsafã iria ser o líder dos coatitas, o ódio foi estabelecido no seu coração. Então esse é um contexto que vai jogar luz, esse é um pano de fundo que vai jogar luz para nós compreendermos o texto sagrado, para nós compreendermos o texto bíblico. Esse é o contexto. Elitsafã, ele foi escolhido para ser o líder de Quehat, os coatitas, e o Korah, ao ficar sabendo disso, de acordo com Rashi, ele ficou com inveja, ficou com ódio no seu coração. É isso que nós estamos aprendendo aqui até esse momento. Queridos, o Midrash fala para nós que Korah, ele vai para casa, ele vai abrir agora o coração para a sua esposa. E ele relata toda a sua decepção. E a esposa de Korah, ao invés de agir com sabedoria, ela acabou incitando mais ódio no coração de Korah. É isso que o Midrash fala para nós. Então o Korah, ele fica sabendo, repito, que Elitsafã, ele se tornou líder dos coatitas. E ele pensou: mas o meu pai é o segundo irmão mais velho. O meu tio, o Amirram, que é pai de Moshe e Arão, já tem dois filhos que assumiram cargos elevados no meio dos Bnei Israel. Moshe é o grande líder. Arão é o Kohen Gadol. Eu serei o próximo líder. Mas Hashem, que conhece o coração de todos, mas Hashem, que sabe os pensamentos dos homens, mas Hashem, que controla tudo e sabe de todas as coisas na sua onisciência, Hashem fala para Moshe, Hashem fala para Moisés,
escolha Elitsafã para ser o líder dos coatitas. E a Torá vem e fala para nós que Cora fica sabendo que Moshe escolhe Elitsafã. E aqui nasce o ódio no coração de Cora. Cora vai para casa revoltado. Ele abre o coração para sua esposa. E o Midrash fala para nós que ao invés dela dar conselhos de sabedoria para Cora, como por exemplo, olha meu esposo Cora, Moshe só escolheu Elitsafã, porque Elitsafã ele foi apontado por Deus. Foi o Eterno que mandou Moshe escolhê-lo para ser líder dos coatitas. Esse deveria ser o conselho de uma mulher sábia, da esposa de Cora. Porém, a esposa de Cora, ela disse para Cora palavras que incitaram mais ódio no coração de Cora. A esposa de Cora disse: Cora, você está no nível de Moisés, você não pode se rebaixar. E o Midrash nos conta que Cora chegou a pensar: as escolhas de Moisés são coisas da sua própria cabeça. Inclusive, amados, nos conta o Midrash que ele começou a pensar que ele deveria assumir o lugar de Moshe e que Moshe estava inventando leis que Hashem não havia dado. Olha o ponto que chegou o coração de Cora. Uma atitude errada e escolhas erradas. Esse é Cora, um homem que está com o coração cheio de raiva, cheio de inveja, de acordo com Rashi. Então, respondendo, queridos, segundo Rashi e segundo o Midrash, o motivo da rebelião foi a inveja. A rebelião nasce no coração de Cora, de acordo com Rashi e de acordo com o Midrash, por causa de uma inveja. As emoções, devemos controlar as emoções. Devemos tomar cuidado com os pensamentos, com os desejos, antes de transformá-los em ações que podem trazer consequências maléficas para a nossa vida. O Cora está com o coração cheio de inveja. É isso que Rashi fala para nós, comentando aqui o primeiro passuque da nossa paraxá. E qual foi a postura de Cora? Vamos ler aqui a Torá, Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 1 até o 3. Acompanhe comigo aí na Torá. E Cora e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, pegou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Números, capítulo 16, verso 1 até o 3. Nós percebemos que a rebelião começa. O Cora fala para nós a Torá, ele chama consigo Datã, Abirão, Ion, e ele traz consigo 250 homens para irem
contra Moshe. A rebelião está estabelecida. Cora está com o coração cheio de inveja. No verso 1, nós vemos a expressão pegou consigo. E o Rashi explica para nós essa expressão dizendo, significa que ele se separou da congregação de Israel, cortou vínculo. Então, quando a Torá fala para nós, e Corah, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, pegou consigo Datã, Abirão e On. O Rashi explica que pegou consigo, aqui no versículo 1, significa que nesse exato momento ele quebrou, ele cortou o vínculo com o povo de Israel. Corah, fala para nós aqui a Torá, levou consigo Datã, Aviram e On. Todos eles se ajuntaram com mais 250 homens contra Moisés nessa rebelião. Olha o ponto que nós chegamos nessa paraxá. Um coração cheio de inveja levou Corah a seguir os conselhos errôneos de sua esposa e a rebelião ela foi estabelecida. É isso que está acontecendo aqui na paraxá. O versículo 3 fala para nós que eles acusam Moshe. Então a Torá fala para nós que eles se reuniram contra Moshe. Há uma acusação contra Moisés. E a acusação é que Moshe estava escolhendo pessoas sem a direção de Deus. Essa é a realidade que nós aprendemos aqui nessa paraxá. Uma acusação de Corah sem fundamento. Moisés vai dizer para eles, você e seu grupo estão se unindo contra o Eterno. Números 16, 11. Então Moisés, ele mostra para Corah que não são com essas atitudes que se resolve um problema. E um problema criado pelo próprio Corah. Então Moshe diz aqui em Bamidbar 16, 11. Você e seu grupo estão se unindo contra o Eterno. A rebelião de Corah não era contra Moshe. Aos nossos olhos, era contra Moshe. Mas, na verdade, Corah estava arrumando confusão com o Eterno. Essa é a grande verdade. E qual foi, queridos? Para nós resumirmos aqui o resultado dessa rebelião. Juízo de Deus. Hashem abriu a terra e a família de Corah foram engolidos vivos pela terra. Números capítulo 16, verso 32. Vamos ler aqui na Torá. Números capítulo 16, ou Bamidbar, capítulo 16, verso 32. E abriu a terra a sua boca, e tragou-os, e as suas casas, a todos os homens de Corah, e a todos os seus bens. E desceram eles, e tudo o que era deles, vivos ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa da voz estrondosa do fendimento. Porque diziam, não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu aos 250 homens que ofereceram incenso. Então, qual é o resultado de toda essa rebelião? A resposta é bem simples. Juízo de Deus. Atitudes erradas, escolhas erradas levaram Corah a produzir inveja no seu coração. O Rashi explica para nós
esses primeiros versículos da Parashá, que a motivação da rebelião foi a inveja. A inveja se estabeleceu no coração de Korah. Korah, ele deixa esse sentimento crescer. Coré, ele vai conversar com a sua esposa. E a esposa, ao invés de dar um conselho sábio, a esposa de Korah, de acordo com Midrash, diz que Korah foi incentivado a ir contra Moshe. E aí nasce uma rebelião, onde ele chama Datã, onde ele chama, como nós lemos aqui na própria Torá, Abirão, Ion e mais 250 homens para se rebelar contra Moshe. Então nós percebemos que devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nem tudo que nós pensamos é. Nem todo sentimento que nasce na nossa alma, aquilo de fato é verdade. Aqui nós aprendemos uma lição, queridos, que em tudo devemos pedir orientação para Hashem. Em tudo nós devemos buscar a direção de Hashem. Devemos procurar compreender a sua vontade. Devemos refletir sobre os sentimentos, sobre as atitudes, sobre as escolhas que vamos tomar, porque atitudes erradas, escolhas erradas, sentimentos errados como Korah e conselhos errados como Korah recebera de sua esposa, podem levar o homem ou a mulher a fazer escolhas em caminhos errados. Fala para nós o livro de Salmos, Tehillim, capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. Os melhores conselhos. O melhor alimento para a nossa alma é a palavra do Eterno, é a Torá. Porque a Torá contém as instruções que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. E ao invés de sermos engolidos por uma terra, desfrutaremos da proteção divina. Desfrutaremos da presença de Hashem no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, o que nós aprendemos aqui com Korah, nós aprendemos que devemos controlar as emoções. Nós aprendemos que devemos tomar cuidado com o coração. Devemos tomar cuidado com conselhos de pessoas erradas para escolhermos o caminho correto. Nesse sentido, Korah, de fato, não guardou seu coração. Ele deixou o eu falar mais alto. Lembra da frase que nós falamos no início do nosso shur? A frase do Rebbe? Renunciar o eu significa renunciar até mesmo o eu, as minhas vontades. Nós aprendemos aqui que a Torá está nos dando um recado. Guarde o seu coração. Devemos controlar nossas emoções e viver de acordo com a razão espiritual, sempre pensando no que diz a Torá. E a Torá, ela vai determinar a nossa forma de agir. Essa é uma grande verdade. O que a Torá diz sobre tal assunto? O que eu devo fazer neste exato momento? Quando eu olho para a Torá, alguém agiu com sabedoria na situação que eu estou passando? Então nós não devemos agir nas emoções. E eu reforço, devemos guardar nosso coração. Korah teve a oportunidade, sim,
Ele teve a oportunidade. Como não? Ele teve a oportunidade. Mas ele deixou os maus conselhos tomarem conta do seu coração, incitando uma rebelião contra um líder espiritual, se rebelando contra Hashem, porque quem mandou Moshe escolher Elitsafã foi o próprio Deus. Hashem apontou para Moshe: escolha Elitsafã como líder dos Kehat, como líder dos coatitas. Foi Deus, foi Hashem que pediu para Moshe escolher. Então a rebelião era contra o próprio Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. A Parashá de Korah, ela contém muitas lições. Eu procurei me concentrar nessa lição: atitudes corretas, motivações corretas, guardar no coração. Porém, se você estudar a Parashá em vários ângulos, existe várias aplicações práticas para o nosso dia a dia. Mas a minha missão aqui nesse shiur é trazer para você cuidado com os pensamentos, com as motivações, com as escolhas, que muitas vezes não tem base nas Escrituras, não tem base na Torá, não tem a sabedoria judaica, não tem os conselhos dos sábios. Tome cuidado, esse é o recado. Lá em Mishlei, capítulo 4, verso 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que Mishlei 4, 23 está dizendo? Guarde o coração. Se Korah tivesse guardado o coração no sentido de não deixar a inveja evoluir, como disse o Rashi, se Korah não seguisse os conselhos da sua esposa, sem sombra de dúvida, a história seria outra. Então, o conselho prático para nós, de acordo com Mishlei 4:23, é bem simples. Se tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A sua roupa você guarda lá no guarda-roupa. O seu dinheiro você aplica. Mas o nosso coração, ele deve ser guardado da inveja, do ódio, das escolhas erradas, dos conselhos errados. O nosso conselho deve ser a Torá. O nosso prazer deve estar na Torá e não nos conselhos errados, como aprendemos lá no livro de Salmos, capítulo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na Torá do Senhor, e na sua Torá medita de dia e de noite. Eu quero trazer agora mais para o nosso lado espiritual referente aos Benenoah. Como está o teu coração? Como está o teu tempo no estudo da Torá? Você sabia que estudar é glorificar a Deus? Você sabia que o estudo das Escrituras Sagradas glorificam ao Eterno? Você sabia que o estudo das Escrituras Sagradas faz com que essa terra receba mais e mais consciência divina? Você sabia que quando os lares contemplam o estudo da Torá, esses lares estão fazendo dessa terra a morada de Hashem? Como está o nosso estudo da Torá? Como está o nosso tempo diário com o Eterno? Nós temos, para cada semana, uma quantidade de capítulos da Bíblia para lermos, para estudarmos, para trazermos as aplicações para o nosso dia a dia.
E essa porção de capítulos da Bíblia que nós estudamos se chama Parashá. Parashá em hebraico é porção. E toda semana nós estamos estudando um pedaço, uma porção da Torá, conhecido como Pentateuco, porque é a base de tudo. A Torá é a fonte, a Torá é a vida, a Torá é o caminho certo para nós seguirmos. Então, queridos, como está o nosso tempo com a Torá? Porque a Torá, ela vai trazer iluminações, desejos espirituais, não desejos de inveja, como Cora. Como está o seu tempo com Deus nas preces? Eu quando vim para o monoteísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica, de fato, nós temos que reaprender a falar com Deus. Até porque agora nós conversamos com Deus sem nenhum intermediário. Nós podemos ir a Deus, nós podemos ir direto ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De acordo com os Salmos 24, quem é o Rei da Glória? O Eterno, o Senhor dos Exércitos. Então, quando eu vim para o monoteísmo, para o judaísmo, na configuração Benenoa, filhos de Noé, onde nós aprendemos pela Torá que os não-judeus, para agradar a Deus, eles devem guardar os 7 mandamentos que Deus deu. 6 mandamentos para Adão e o 7º mandamento para Noé, depois do dilúvio, de acordo com Bereshit, Gênesis 9:4. Então, quando eu vim para o monoteísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica, eu tive que reaprender a separar um tempo com Deus, mas falar com Hashem de maneira correta, sem nenhum intermediário, sem nenhuma ponte, indo direto ao Eterno, que é Errad, que é em hebraico, que não é divisível, um Deus que nunca nasceu, que nunca morreu e muito menos ressuscitou. Então eu tive que reaprender, queridos, a conversar com Deus, cortando todos os intermediários e indo direto a Hashem. E eu aprendi que nós precisamos separar esse tempo para Deus, desde o momento que nós acordamos, quando nós fazemos ainda deitado na cama o Modeani Lefanecha Melechechai Vekayam Sheherizata Bi Neshimatib Erima Arabá Emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo existente, por ter devolvido minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Sendo assim, queridos, como está a nossa relação com as 7 leis Benenoah, as 7 leis, as 7 joias que Deus deu para os não-judeus? Você quer agradar a Deus? É muito simples nós agradarmos a Deus. Nós que somos das nações. Como você pode agradar e servir a Deus? Simples. Guarde a vontade do Eterno. Guarde a vontade do Criador. E qual é a vontade de Deus para nós que não somos judeus? É simples. Não pratique a idolatria. Sirva, adore somente o Criador. 2, não fale mal, não blasfeme contra o Criador. 3, não assassine. 4, não roube. 5, não pratique relações proibidas. 6, tenha atos de justiça. 7, não maltrate os animais. Jogue aí no Google o que são as 7 leis Benenoah. Você vai entender o que eu estou falando. As 7 leis Benenoah não é uma invenção do homem. As 7 leis de Deus para os não-judeus não é algo inventado pela mente humana. Foi o
próprio Deus que deu para os não-judeus as 7 leis. Foi ele que deu as 7 leis, sendo que a origem delas é Deus. Foram dadas 6 leis para Adão, de acordo com a Torá e a Torá oral, e a 7ª Deus deu para Noé, depois do dilúvio. Então, quando nós praticamos as 7 leis Bene Noach, nós estamos protegendo o nosso coração de pensamentos errados, como Korah. Estamos nos guardando com uma cerca de tomarmos atitudes erradas, como Korah. Nós temos uma bússola, nós temos uma orientação chamada Torá, chamado 7 leis Bene Noach. Então, que guardemos o nosso coração, que guardemos as nossas emoções e tenhamos pensamentos bons e corretos e atitudes corretas. Essa é a lição que nós aprendemos com Korah. Não seguir conselhos errados e tomarmos atitudes erradas. Fiquemos com a Torá. Que possamos refletir na Parashá de Korah. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Vamos daqui a pouco para Havdalah.